Muito bom dia para você que está ligado na TV Globo. O NE1 está começando agora. Eu agradeço desde já a sua companhia. Nesta edição, a gente vai falar sobre os bueiros abertos em vários pontos da região metropolitana. Tem no meio da rua, nas calçadas, uma armadilha para motoristas e pedestres. Tem equipe de reportagem Pau Amarelo Paulista para mostrar a sujeira em algumas ruas. As sacolas estão espalhadas pelas calçadas, pelo meio-fio. Moradores dizem que a coleta de lixo não está regular. Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, no bairro da Várzea, no Recife. A polícia suspeita do companheiro da vítima. Ele está preso. Tem ainda assunto de saúde. Andropausa, já ouviu falar? Tem a ver com os homens. Vai viajar a trabalho? É preciso ficar atento aos direitos e deveres. Por exemplo, quem paga a hospedagem e alimentação, hein? Tem dúvida como essa? Manda pra gente, QR Code está na tela. E tem pesquisa de preço no NE1. É para você se programar para ceias de fim de ano. As frutas que fazem parte dessa época já estão nas prateleiras dos supermercados. E a gente vai pechinchar. Estamos prontos para levar as principais informações desta terça-feira para você. Fique com a gente até 13h. Agora são 11h49 e tem muita gente no carro, no ônibus, na moto, seguindo para o compromisso, para o descanso. Só que para andar em algumas ruas, na região metropolitana, é preciso ter muita atenção para evitar acidentes. É que tem local com bueiro desnivelado, com tampa quebrada ou sem tampa. Tem no meio da rua e tem nas calçadas também. Na calçada do viaduto da PE15 em Olinda, a placa de concreto quebrada praticamente não tem mais a função de cobrir a galeria de esgoto. Um perigo para pedestres, principalmente nos dias de chuva, quando as pessoas que passam por aqui não conseguem ver que tem um buraco. Na Avenida Olinda, também encontramos um vazamento de água que, de acordo com os moradores, já completou mais de um ano. Em frente ao convento de Santa Teresa, a tampa do bueiro, no meio da avenida, afundou. No Recife, os obstáculos também são visíveis. Na Zona Sul, em Boa Viagem, muitas tampas de bueiros estão desniveladas. Esta fica na Avenida Conselheiro Aguiar, na esquina da Rua Tenente João Cícero. Esta outra fica perto da Avenida Barão de Souza Leão. As tampas quebradas ou mal encaixadas estão espalhadas por ruas e avenidas de toda a região metropolitana. Na Avenida Domingos Ferreira, a mesma situação em frente à Praça Cidade do Porto. Jaime Cabral é professor do curso de Engenharia, ensina na Universidade de Pernambuco e também na Universidade Federal. Nós temos dezenas de milhares de tampas na cidade, não dá para trocar todas. Mas uma técnica seria, quando quebrou alguma de concreto, então substituir por uma de fibra. Isso é um dos pontos. Outro ponto é que quando se faz o recapeamento asfáltico, então fica o nível do asfalto superior ao nível da tampa. Aí teria duas opções, ou retira o asfalto antigo para botar o asfalto novo no mesmo nível, ou então, se não tiver condições de retirar o asfalto antigo, então teria que, na tampa, teria que tirar o contorno dela, concretar embaixo para fazer ela no nível mais alto. Dá trabalho, mas sem dúvida que deve ser feito para poder não ter risco de acidente. São mais de 40 mil só no Recife. A maioria, de acordo com ele, precisa de manutenção. A ponta dele, que é uma placa de concreto, os carros vão batendo, aí vai quebrando essa ponta, então fica um ferro exposto, né? É quase como sendo um arpão que está ali. Aí se num dia de chuva a pessoa não vê, e aí também a perna pode entrar ali, e aí o risco é um risco também grande de escoriações. Na Avenida Norte, no bairro de Casa Amarela, é comum encontrar nas borracharias motoristas que tiveram prejuízo por causa dessas tampas soltas ou quebradas. Ou ela dá desnível, entre 5 a 8 centímetros, que eu tenho na porta da minha casa, a pancada bem, dia inteiro batendo, você pode ir lá na Rua da Harmonia, tá? Ou então aquele famoso asfalto, sorrisal, né? Aquele 6 meses, racha aqui, racha ali. Os motoristas disseram que às vezes é melhor passar por cima do bueiro para não provocar um acidente. Se você tentar driblar para um lado ou para o outro, pode achatar em algum motoqueiro ou em alguma pessoa que está vindo. Aí qual o ideal? Passar, infelizmente, tem um prejuízo. No início do ano, no mês de fevereiro, no bairro de Parnamirim, o porteiro Josenildo Gomes, de 41 anos, morreu atropelado por um ônibus.
De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle da moto quando tentou desviar de um bueiro na rua Sebastião Malta Arco Verde. Motociclistas, motoristas, pedestres e ciclistas, todos estão sujeitos a passar por esses obstáculos perigosos. Já caí sim, inclusive do nada a gente vê assim um bueiro ou outro, porque os carros ficam na frente e a gente dificuldade de passar, tal, tudinho. Aí um bueiro ou outro, tal, a gente tropeça, tem uns bueiros que é destampado e tem outros que é buraco. Tenho muito medo, porque você vê as calçadas tudo cheias de buraco, ó. E quando chove ainda é pior, certo? E a gente que depende de ônibus, realmente fica ruim pra gente. A gente procurou a Prefeitura do Recife, que disse que vai enviar uma equipe aos locais citados para verificar de quem é a responsabilidade para programar os concertos. A Prefeitura de Olinda disse que, sobre o esgoto, entrou em contato com a Compesa para fazer o reparo do vazamento na Avenida Olinda. E sobre as tampas de concreto, a Prefeitura informou que uma delas é de uma empresa de telefonia e que já entrou em contato para que a empresa resolva o conserto. Sobre a outra tampa, a Prefeitura disse que vai enviar uma equipe para ver quais são as possíveis melhorias. Procuramos também o Departamento de Estradas de Rodagem, que diz que enviará uma equipe ao trecho da PE15 para realizar uma vistoria e poder realizar os reparos necessários. Sobre a Avenida Conselheiro Aguiar, a Compesa disse que não foi notificada, mas que enviou uma equipe ao local para programar o conserto. E sobre a Avenida Barão de Souza Leão, a Compesa disse que foi necessário fazer uma nova licitação para a obra que está sendo realizada no local e que nos próximos dias o serviço será retomado. Bora então circular com a ajuda da Globomoto Elvis Lopes, agora ao vivo para você, passando pela Avenida José Osório, no bairro da Madalena. Os carros aí vão sentido Avenida Caxangá, trânsito livre para o motorista que está passando aí na região, sem congestionamentos, agora 11 horas e 55 minutos. Agora a gente está na Avenida Honório Correia, no bairro do Cordeiro. Imagens do alto para você, do nosso drone com Ezequiel Quirino. A gente também observa a movimentação por aí, a fila de carros, mas o trânsito livre também para esse motorista que está circulando a este horário, aproveitando aí para resolver as pendências, já pertinho da hora do almoço. Essa avenida fica em frente ao Hospital Getúlio Vargas e a gente faz esse passeio com o nosso drone, aí com Ezequiel Quirino, com essas imagens ao vivo para a gente. E agora a gente fala sobre uma situação que tem deixado os moradores do bairro de Pau Amarelo, em Paulista, indignados. A falta de coleta de lixo. Inclusive, nós recebemos muitos vídeos que mostram tanto de lixo acumulado na rua Sebastião Amaral. O local tem até sofá em meio a um buraco. Acompanhe comigo. Tem bem ao lado da parada de ônibus. Ó, quanto lixo. Lixo. Vai ter um protesto, vai fazer um protesto, viu? Aqui tá sujo a rua até Sebastião Amaral, maior lixo. Sujeira danada, né? Ocupando ali praticamente toda a esquina, né? Uma situação que nós mostramos aqui no NE1 há 3 meses. Inclusive, na época, a Prefeitura de Paulista respondeu por nota no dia 13 de agosto que o local está no cronograma, que tem coleta 3 vezes por semana. Bom, mas a gente continua recebendo denúncias dos moradores, inclusive vídeos, a sua participação aqui pelo nosso canal Globo. Aí Daniele Fonseca está lá em Paulista, vai nos explicar melhor aí toda essa situação, né? Mas a imagem já fala muito, né, Daniele? Boa tarde para você. Oi, Maristela. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Estou ao vivo aqui no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na região metropolitana. Desde a hora que a gente chegou, por volta das 9 da manhã, a gente tem circulado em várias ruas, vimos muito lixo acumulado. Estou aqui com o cinegrafista Rodrigo Lobo e ele está mostrando aí esse entulhado. Olha só, gente, embalagens, sacos plásticos, aí também tem resto de móveis, de madeira, até um capacete. A gente vê ali, olha, no meio da rua,
Galhos de árvore, podas de plantas que foram feitas. Esta rua aqui, pessoal, é a Timbaúba, que fica bem na esquina, bem no cruzamento com a rua Sebastião Amaral, tá? Você falou aí, Maristela, que a gente tinha recebido, né, ao longo da semana, dos últimos dias, outros vídeos, e nós vamos exibir agora esses registros que as pessoas, que os moradores fizeram para vocês acompanharem também. Foram vídeos feitos de dentro do carro, né, pelas pessoas, e aí aparece gente depositando lixo onde já não cabe mais nada, pneus jogados também, tudo isso nas calçadas que ficam tomadas por esses entulhos. Os pedestres, estudantes indo e voltando da escola, não tem nem por onde passar, tem que ser pelo meio da rua mesmo, né, se arriscando, porque aí passa carro, passa ônibus. E a qualquer hora, de dia ou de noite, eles fizeram esses registros, né? Os vídeos, como eu disse, foram gravados do lado de fora. Encontrei aqui uma senhora passando enquanto eu chamava essas imagens. Como é seu nome? Dê uma viradinha para cá, por favor. Meu nome é Maura. Dona Maura, como é que é a situação? É constante. Vem o carro do lixo, tira, mas na mesma hora moradores daqui mesmo começam a botar esse lixo. Agora isso é animal morto, isso é móvel, é tudo, não tem jeito. Muito obrigada, viu, pelo depoimento da senhora. É o seu desabafo. Mais cedo, né, como eu disse, estou aqui desde as 9h pouca da manhã, eu e Rodrigo Lobo, a gente percorremos outras ruas, né, entre elas a Tchecoslováquia, também a rua Timbaúba e por todo canto que a gente passou, pessoal, é lixo acumulado, amontoado em vários pontos. Os coletores já nem suportam mais, né? O lixo transbordando, a gente pode dizer assim, muito maior do que a capacidade desses coletores. Então, infelizmente, a gente constatou isso aqui, né? E está trazendo para vocês, para pedir aí uma solução também da prefeitura. Eu gravei com algumas pessoas, vamos acompanhar o que elas disseram. Aqui na Tchecoslováquia, né, aqui na próxima residência 1699, foi colocado esse lixo aqui também, né, não só pela comunidade, mas também pelo povo da coleta, que fez e colocou aqui na frente, aonde está havendo grande acúmulo, né, de lixo, muito acúmulo mesmo. Vieram botar esses depósitos aqui, mas mesmo assim não dá um resultado a respeito do que está. E veja o que está acontecendo na rua, né? E aqui também está aparecendo o quê? Ratos, né? Muitas das coisas que vêm a prejudicar a própria sociedade. É ruim pelo fato de que a gente sofre muito com o odor e com os bichos que aparecem, né? É cavalo, é porco e porcos grandes mesmo, que tem uma comunidade aqui perto, né, que criam isso e deixam solto. Fora os ratos, gabiru que aparecem. E fora quando o pessoal não coloca resto de sofá e queimam, porque como a coleta não passa, eles queimam para facilitar, que eles acham que facilitam, e acaba prejudicando a gente. Seria de terça, quinta e sábado, mas eles não passam. E às vezes quando passa direto. Pegam as ruas e outras não. Aí a comunidade fica revoltada por conta que... E cadê a coleta? Por que não está passando? Pessoal, daqui a pouco a gente volta trazendo a resposta da Prefeitura de Paulista sobre isso tudo. Maristela. É sempre um risco para a saúde das pessoas, né? Daqui a pouco você volta então com essa resposta. Obrigada por enquanto, Daniele. O assunto agora é saúde. Alimentos com corantes podem manchar os dentes, além de trazer outros riscos à saúde do nosso corpo. Balas, pirulitos, chicletes, salgadinhos, tudo tem corante. As crianças gostam e muitos adultos também consomem. Mas para quem não dispensa um docinho, existem opções saudáveis. Bianca Carvalho conta pra gente agora quais são os riscos dos corantes, hein, Bianca? Boa tarde para você. Oi, Maris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, você já falou, né? É ruim para os dentes. Na verdade, é porque tem coisa que é muito gostosa. Eu tô aqui, gente, com Carol. Carol é nutricionista, mas hoje ela é mais a microempreendedora individual. Ela trabalha
com produtos que têm essa preocupação do não corante, da redução de açúcar. E eu estou com Rina, que é nutricionista e, óbvio, é a pessoa certa para falar com a gente sobre esse assunto. Uvinha, para você que não entendeu ainda do que danado é esse corante. Corante, gente, corante da cor. Aí vê, moranguinho é uma delícia, moranguinho é uma delícia. Aí, só que ele é vermelho. Uvinha, um filé, só que ela é verde. E aquilo ali não vem do nada, aquilo é corante, que causa o quê, Rina? Então, boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. É cada vez mais crescente essa preocupação enquanto profissional da saúde, porque esses corantes artificiais, pelo excesso de industrializar, está muito presente nos produtos alimentícios, acaba estando por trás de aumentar o risco de desenvolver câncer, também está relacionado a alterações comportamentais, neurológicas, hiperatividade, déficit de atenção, especialmente em crianças que têm o maior consumo desses alimentos, porque esses corantes eles estão presentes em balas, doces, gelatinas, até mesmo em caldos de carne. Bolo infantil, poxa, bolo infantil. Faz uma temática. A temática é tal bichinho, o bichinho é azul. Aí tá lá o bolo todo azul. Aquele azul não caiu do céu. Não é o azul do céu. Não mesmo. É o azul do corante. Total. E acaba que realmente é preocupante e traz esse aumento no processo inflamatório, então compromete totalmente a saúde, porque são alimentos que estão muito frequentes na rotina dessas pessoas. Mas hoje em dia, Bianca, a gente tem opções mais saudáveis de encontrar, por exemplo, essas receitas doces, saudáveis. Hoje em dia, a gente pode utilizar, em vez de estar consumindo esses corantes artificiais, a gente tem como estar utilizando os corantes naturais, mas também até a presença de não ter açúcar nessas preparações. Que seria ideal, né? Exatamente. Seria ideal. Mas aí a gente fica se perguntando, Rina, e Carol trabalha com isso. Poxa, mas um bolo sem açúcar. Caramba, aqui, ó, você fez bolo de rolo, né? Esse aqui é o bolo de rolo de chocolate. Isso. Aí, aqui é um... Brigadeiro de frutas vermelhas. De frutas vermelhas. Aí eu fico dizendo, isso aqui, overdose de doce, ou não? Maravilhoso. Um doce sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem corantes. Aí deve ter gente dizendo assim, e sem gosto. Não? Bianca pode ser que ela prove, então ela vai dizer... Tem gosto. Não, tem gosto. Como é que você faz? Você pode usar o que para substituir? Então, especificamente esse bombom, a gente fez uma redução das frutas vermelhas, tá? Sem açúcar. Sim. Que elas já são docinhas, mas poderia ser uma tâmaras, outro tipo de frutas. Isso aí dá um gostinho do doce, só que não usa açúcar. Isso, não. A gente mistura o creme e faz um ponto de brigadeiro, né? Embalamos e a cobertura, né? A gente pode colocar coco. Esse recheio não precisa ser só frutas vermelhas, né? E nesses bolos aqui, bolo de rolo, que aqui, eu olho para aqui, isso aqui, para mim, é só doce, amiga. Essa é a redução da goiaba. Uma redução da goiaba. Isso. Aqui, a gente utiliza o adoçante, né? Mas não tem corante. Entendi. Sempre dá, então, gente, sempre dá para dar um jeitinho. Sim, sempre dá. A gente sempre fala que a gente pode utilizar mel, a gente pode utilizar a tâmara, como tem o doce tâmaras, e também a redução das frutas vermelhas. Banana também, quando está madura, pode conferir. É docinho e já dá um gostinho. Isso, em panquecas, Rina, muito obrigada, Carol, muito obrigada. Maris, eu vou provar. Daqui a pouco eu te conto se é sem isso, sem aquilo e também sem gosto. Acho que não, tem gosto. Já a gente conversa. Tchau. Até já, Bianca. Daqui a pouco, na COP30, vamos passear pela AgriZone. Tem espaço para palestras, debates, painéis. E a gente mostra tudo ao vivo para você, agora 12:07. Meio-dia e 9, é hora de ir para Belém do Pará, sede da COP30, a COP do Brasil, para encontrar com Gustavo Ferreira e Fátima Teles. E hoje, eles estão num lugar diferente e vão mostrar tudo pra gente. Boa tarde, Nordeste. Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa cobertura
da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aqui em Belém do Pará. É claro que a gente segue acompanhando as pautas que impactam diretamente a vida dos nordestinos, a sua vida aí no seu estado. Só que hoje nós estamos num lugar diferente, que nós ainda não tínhamos apresentado nessa cobertura. Não estou no Parque da Cidade, não. Eu e Fátima Teles estamos, na AgriZone, esse espaço aqui de palestras, de debates, de painéis e também de muitos encontros. Vamos dar uma olhada, Fafá? Mostra aqui pra gente que tem muitas pessoas circulando pelos corredores desse evento que fala sobre inovação, tecnologia e agricultura sustentável. Esse é o pavilhão dos estandes, como você está vendo. Olha, tem um painel agora sendo realizado aqui. Tem vários locais destinados a empresas, a cooperativas de produtores rurais, a concessionárias, a fabricantes de automóveis, para falar de energia limpa, para falar de redução de carbono no campo. Então, são muitos estandes, são várias programações que mostram para os visitantes e vão mostrar até o dia 21, até sexta-feira, o quanto que é importante saber que o campo pode sim ser mais sustentável, porque sem produção não tem comida na mesa de ninguém, né? Então é preciso continuar produzindo, mas com consciência ambiental. Cerca de 2.000 pessoas passam por aqui todos os dias nessa programação aqui no estande dos pavilhões, tá? Só que tem muito mais. Além desse espaço aqui, tem também uma área verde enorme, uma floresta de 8,5 hectares. A gente tem imagens para mostrar, inclusive, para vocês. Essa floresta já faz 80 anos que está passando por um processo de regeneração com o apoio da Embrapa e é muito bonito de ver a floresta em pé, como a gente precisa ver no mundo inteiro. E pertinho dessa floresta existe uma outra instalação para a AgriZone, que são as vitrines vivas, né? Onde dá para ver vários exemplos de produções da agricultura sustentável para os visitantes passarem, aprenderem um pouco mais e levarem essas experiências, né, no caso dos produtores rurais e dos pesquisadores. A gente lembra que a agricultura é muito importante para a economia do Brasil. Ela foi responsável no ano passado por quase 1/4 do nosso PIB, que é a soma de todas as riquezas, né? Isso, em valores, representa 2 trilhões e 700 bilhões de reais. É muito dinheiro que sai do agro, que sai do campo. É por isso que a agricultura faz parte e é fundamental nessa discussão que foi trazida com a COP30, né, de mudanças climáticas. Recebe impacto da outra, isso é natural e por isso que é preciso falar de agricultura nesse contexto de sustentabilidade. Mais cedo, eu conversei com a diretora executiva de inovação da Embrapa, que é a responsável, a organizadora da AgriZone, e ela falou um pouco mais sobre esse espaço das vitrines, o que está sendo mostrado para o mundo aqui, também a importância de um evento como esse, paralelo à COP30. Olha só. A gente tem o Sisteminha Embrapa, que foi desenvolvido um sistema integrado de produção para agricultura familiar, para minifúndios, que foi desenvolvido para a região Nordeste e que agora está sendo adaptada à região amazônica e a outros biomas também. O que é o Sisteminha? O Sisteminha, ele integra produção de proteína através de aquicultura. Então a gente tem ali um tanque de 10.000 litros de água que produz tilápia, integrado à produção de ovos. Então a gente tem uma galinha que é a recordista de ovos da Embrapa, que chama galinha 51, e que ela põe, então são 20 galinhas que produzem no mínimo 18 ovos por dia o ano inteiro. Integrado a isso, a gente tem a produção de milho, a produção de mandioca, a produção de abóbora, enfim, algumas espécies florestais também frutíferas, que no caso do Nordeste pode ser o umbu, enfim, podem ser outras espécies. Além disso, integrado também com a produção de hortaliças. E aí você compõe uma cesta de alimentos para o produtor, que tira ele de uma situação de vulnerabilidade alimentar, e depois de um ano, ele começa a já ter excedentes para começar a empreender, principalmente nas feiras que estão no seu entorno, dentro de uma visão de economia circular. Não tem como discutir clima sem discutir produção de alimento. Um país como o Brasil, boa parte das nossas emissões ou vem da agricultura, da agropecuária, cerca de 27%, né? Ou vem de uso e ocupação do solo, que normalmente é uma transição para sistemas agropecuários. É um aprendizado, né, para todos os produtores rurais que estão passando por aqui, para levar essas experiências e trazer também um pouco do que eles já praticam, já fazem nos seus territórios, nas suas produções Brasil afora. É importante também esse intercâmbio com outras pessoas do mundo inteiro que vieram para a COP e também estão aqui para falar de agricultura.
Logo cedo, eu também conversei nesse espaço das vitrines vivas com o seu Dutra. Ele é produtor rural, ele é paraense, mas tem produções, ele tem plantações lá no Nordeste, lá no Maranhão. E também vai falar sobre uma espécie de feijão que ele veio estudar aqui e que diz que tem um potencial muito bom para ser plantada, na verdade, lá no Nordeste brasileiro. Olha só o que ele diz. Somos parceiro da Embrapa no projeto de melhoramento do feijão Calpi desde o ano de 2001. Nesse período, a Embrapa lançou 14 cultivares de feijão Calpi. E agora, recentemente, as duas de maior relevância é a cultivar BRS Bené e a cultivar BRS Utinga, que foram recomendadas oficialmente para o estado do Pará. Mas essas duas cultivares estão sendo trabalhadas pela Embrapa Meio Norte, que fica no estado do Piauí, e essas duas cultivares têm potencial para o Nordeste brasileiro. Inclusive, nós temos plantado lá em Balsas, no Maranhão, pequenas áreas no sistema de experiência. Mas pela experiência que nós temos com essas duas cultivares, eu não tenho dúvida em afirmar que elas serão extremamente importantes para o estado do Maranhão e outros estados do Nordeste brasileiro, com alto potencial produtivo. A gente está de volta aqui na AgriZone, em Belém, esse lugar que fica a mais ou menos 2 quilômetros do Parque da Cidade. Só para você se localizar, né? A gente está quase todos os dias lá no centro das decisões da COP. Hoje a gente veio para cá para mostrar alguns exemplos bem interessantes, né, de como a produção agrícola, a produção do campo pode trazer bons resultados. Esse aqui é o stand do CNA, da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, em parceria com o Serviço Nacional Rural, que é o Senar. E aqui a gente consegue ver vários exemplos de bebidas, ali à frente de cosméticos, mel também. Aqui temos as frutas, temos o cacau, né, que é muito forte na região da Bahia também. Aqui, particularmente no Pará também, a CEPLAC está aqui mostrando um pouco de uma plantação cacaueira. E está todo mundo aqui muito empolgado com o que está vendo, né? E a programação, ela também reúne painéis, como eu disse no início, a gente fala sobre transição agroecológica, fala sobre financiamento, que é uma das principais, né, pautas da COP30 e de todo mundo que veio discutir o meio ambiente nesse evento aqui em Belém. Lembrando que a COP começou na segunda-feira passada, vai até agora sexta-feira, dia 21. Agora eu vou pedir para a Fátima Teles mostrar mais um pouquinho aqui do espaço da AgriZone, enquanto eu dou a agenda de hoje à tarde aqui na AgriZone. Às 2 da tarde tem um painel de políticas públicas para a transição climática, a experiência da taxonomia sustentável brasileira. E às 3h20, o painel O Agro que o Mundo Precisa, inovação, preservação e narrativas. Esses são alguns dos painéis que estão acontecendo por aqui. A programação, eu lembro, vai até sexta-feira, dia 21, na AgriZone. É gratuito, mas tem que se inscrever pelo link, é só entrar nas redes sociais da Embrapa. E é assim que a gente se despede da nossa cobertura de hoje aqui em Belém do Pará, ao vivo, falando de meio ambiente. Hoje da AgriZone, mas sempre falando do Nordeste na COP30. E é claro que a gente volta amanhã com mais informações ao vivo aqui de Belém do Pará, a capital do Brasil, a capital da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Você fica agora com as notícias do seu estado, da sua região. A gente se vê amanhã. Estamos de volta e Pernambuco tem 413 mil mulheres à frente dos negócios, o equivalente a quase 35% do total de empreendedores do estado. O dado é de um estudo do Sebrae, explorando dados da PNAD contínua do 4º trimestre do ano passado. Amanhã é o dia do empreendedorismo feminino e o Sebrae está promovendo o Conexão Delas. Um evento que oferece mentoria, palestra com foco em liderança e outras orientações. Natália Dielu acompanha. Dá para aprender muita coisa por aí, né, Natália? Inclusive sobre finanças. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. É verdade, dá para aprender também sobre finanças. Inclusive, mais tarde, às 4 horas da tarde, vai ter uma palestra muito legal com Nath Finanças, que é uma mulher empreendedora que divulga na internet, né, dicas, orientações sobre a organização financeira. Então, ela vai estar aqui compartilhando os conhecimentos com as mulheres
e outras pessoas que quiserem participar desse evento que acontece somente hoje, né? Que amanhã é celebrado aí o Dia do Empreendedorismo Feminino. Inclusive, estavam acontecendo palestras ali daquele lado, vai ter uma pausa agora para o almoço, só que mais tarde essas atividades voltam. E aqui desse outro lado tem outras atividades, né? Além de um bazar que acontece aqui, tem várias instituições que estão oferecendo orientação para as mulheres, então sobre regulamentação, como formalizar o negócio, né? Um negócio que você está montando, enfim, várias instituições estão por aqui. A gente está aqui ao lado de Andréa Viana, que é gestora do programa Sebrae delas, para explicar para a gente um pouco do que pode se encontrar aqui, quem vier. Dá tempo, né? Ainda tem muita atividade à tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é o dia de celebração do Dia do Empreendedorismo Feminino, então a gente tem uma programação extensa até às 17 horas. Então sejam bem-vindos, podem vir ao Sebrae aqui na Rua Tabaiares 360 e a gente vai encontrar muita conexão. O nome do evento é Conexão Delas e celebra justamente os parceiros e as instituições que apoiam o Sebrae delas aqui na região metropolitana durante o ano de 2025. A gente vê que tem aqui o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tem outras instituições aqui, né? Coordenadoria da Mulher, Conselho Regional de Contabilidade. A ideia é trazer informações para essas mulheres? Todos esses parceiros, eles apoiam o empreendedorismo feminino. E durante todo o ano de 2025, a gente tem esse apoio do Cresce, do CRC Mulher, a gente tem aqui o Grupo Mulheres Brasil, Rede Mulher Empreendedora, Decola Empreendedora. Então, são vários parceiros que, durante o ano todo, trabalham com a gente nas 14 cidades da região metropolitana. Até linha de crédito também para as mulheres que tiverem precisando. Nós estamos com instituições financeiras também, o Cicobi, Sicredi, BNB, a AGE, a AGE. Então, todos estão aqui também para atender as mulheres. Até às 5 da tarde. Muito obrigada, André. Vou pedir licença para poder conversar aqui com dona Lourdes Gama, que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, que vai trazer para a gente, nesse tempinho que nos resta, orientações práticas para as mulheres que querem empreender, já que é sobre isso que a gente está falando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a nossa dica para as mulheres que querem empreender é na questão que elas se formalizem. Porque quando elas se formalizam, elas têm acesso, né, a crédito, a benefícios, né? Ela tem um CNPJ para poder facilitar nas suas compras, para facilitar o seu negócio, para concorrer com outras empresas, né? Então, enfim, é importante que no empreendedorismo elas se encontrem, né, e procurem fazer do seu negócio, que ele seja lucrativo, né, que ela possa realmente dar o significado àquilo que ela quer fazer. A formalização que a senhora está falando normalmente é o MEI, né? Quando se inicia menor, se inicia como um MEI, né? Isso, geralmente se inicia com o MEI por conta da facilidade, né, dos baixos custos, da forma fácil do acesso, mas mesmo assim é importante que a pessoa, a se formalizar, ela procure uma consultoria de um contador para que ela possa empreender de forma legal e organizada, assim também como o acesso aqui ao Sebrae, que também dá esse suporte. Tá bom, muito obrigada. Então o evento vai até às 5 horas da tarde, Rua Tabaiares 360, com a palestra magna com Nath Finanças. Muito legal, às 4 horas da tarde, não precisa se inscrever, é só chegar aqui, dar o nome e consegue acompanhar essa palestra e as atividades. A gente volta com você, Maristela. Mulheres gerando renda, autonomia, não é isso, Natália? Bom evento a todos. O Dia da Consciência Negra será na próxima quinta-feira, dia 20. E uma escola municipal do bairro do Jordão Alto, no Recife, já iniciou as comemorações. A história e a cultura afro-brasileira foram celebradas por professores, alunos e ex-alunos num evento que teve como tema identidade, resistência e protagonismo. A manhã foi recheada de atividades culturais e representativas. Teve leitura de poema do poeta e multiartista Solano Trindade, dança, desfile de roupas produzidas com estampas afro e música com o grupo de teatro Padre Reginaldo Veloso. A programação marca o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado aqui na Escola Municipal Professor Adalto Pontes, no bairro do Jordão Alto, no Recife. Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental fizeram pesquisas extensas para apresentar aos pais, mães e responsáveis o que aprenderam sobre personalidades negras.
Antonieta de Barros, ela foi uma jornalista, ela foi uma professora e foi uma política brasileira. Ela foi uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil. Conceição foi uma mulher que foi uma grande escritora, ainda está viva com 79 anos, nasceu em 1946. A família dela não era aquela coisa muito rica, mas tinha muito amor por ela. A escola ela tem uma pauta permanente, né, com esse trabalho de educação antirracista. Não é só no mês de novembro. Hoje o evento é uma culminância de tudo que os professores, que a equipe já tem trabalhado com os estudantes. É um evento celebrativo, onde a gente abre as portas da escola, da comunidade escolar, para que eles possam vivenciar junto com os estudantes, né, essa imersão na cultura afro-brasileira. Jaqueline estudou aqui quando era criança. Hoje voltou para compartilhar um pouco de suas conquistas com os alunos. Muito emocionante poder voltar na escola em que fiz os primeiros anos e também o bairro onde eu cresci, na Rua dos Meus Avós, para falar da importância da educação e reforçar que a nossa cor não nos define. Então eu saí daqui do bairro, fiz graduação, fiz mestrado, agora recém-aprovada no doutorado. Isso é muito emocionante partilhar tanto com as pessoas que cresceram comigo, quanto com seus filhos e com outras crianças que estão hoje na comunidade, sendo essa referência e mostrando que é possível, independente da nossa cor, independente de onde a gente cresça, more, a gente vai ser potência onde a gente estiver. Teve também oficina para aprender a fazer a abaiomi, boneca de pano sem costuras e que é símbolo de resistência. Além da história e cultura afro-brasileiras, os estudantes aprenderam também sobre a culinária e perceberam que muitos alimentos consumidos aqui no Brasil têm origem no continente africano. Qual foi a comida que você achou mais gostosa até agora? O água do coco. Trouxe o milho do munguzá, trouxe o quiabo, trouxe o coco, trouxe os temperos para eles sentirem o cheiro, né? Que é muito importante isso para eles sentirem a textura, né? Então eles puderam vivenciar, né, um pouco da culinária. E agora o nosso assunto é a saúde do homem. Você já ouviu falar na andropausa? Ela é a queda gradual nos níveis de testosterona, um processo natural masculino que surge à medida que o envelhecimento evolui. Os sintomas podem impactar a qualidade de vida do homem. Eu vou chamar a Bianca Carvalho de volta, ela está ao vivo com um endocrinologista para falar sobre prevenção, diagnóstico, tratamento da andropausa, né, Bianca? É contigo. Eu estava perguntando para o doutor Érico a diferença, né? Porque menopausa a gente escuta falar muito mais. E escuta falar muito mais que essa queda hormonal nas mulheres, porque vocês têm muita sorte. Aí ele disse, não é assim não, a gente também tem. 80% das mulheres sentem os sintomas da menopausa e mais ou menos 80% dos homens, de acordo com o doutor Érico, sentem esses sintomas da andropausa. A diferença, e o doutor estava explicando, Maris, é que no caso da mulher, essa redução hormonal é assim, drástica, é de uma vez só. E no caso do homem, isso vai acontecendo aos poucos. Agora, doutor, eu escuto quase homem nenhum me dizendo que está nesse negócio aí de andropausa. Isso é porque ele não percebe, é porque ele esconde, é porque ele tem vergonha de dizer que a libido não está, mas aquelas coisas todas. Boa tarde. Boa tarde a todos em casa. São a soma das três coisas, como você falou. Muitos não sentem porque a queda é tão progressiva, tão lenta, que a percepção não fica tão atual e muitos aceitam aquilo socialmente como uma queda da função sexual do homem ao longo da vida. Eu vou ficando mais velho, a minha função sexual vai caindo também ao longo do tempo. Mas muitos não falam, têm vergonha de dizer, mas é um problema muito comum. Então, mas esse ponto que você colocou é fundamental. A queda na mulher é muito rápida, ela sente muito mais porque é muito abrupto. E no homem, como é uma queda progressiva, na maioria dos casos, certo? E está associado numa idade mais velha do que a mulher. Normalmente, essa queda no homem acima dos 60, 65 anos é uma queda progressiva associada à idade. Mas o homem sente calorão, esse calor da moléstia que a pessoa... A maioria das vezes não. Cai o cabelo do homem ou é a calvície normal? Cai, pode cair, mas esses sintomas, os sintomas mais intensos, como você está comentando, parecido com o que a mulher sente, é quando acontece uma queda abrupta. Por exemplo, ele tem uma lesão no testículo, por uma doença, um trauma, um tumor, aí é outra coisa, é uma queda rápida. Aí os sintomas ele vai sentir
com mais propriedade. Ou está fazendo algum remédio, um remédio que possa ter uma ação antiandrogênica, terapia para câncer de próstata, né? E alguns homens precisam fazer para controlar o câncer de próstata, aí eles vão sentir os sintomas parecidos com o que as mulheres sentem, porque a queda é muito rápida. Ô, doutor, e tem uma coisa que as mulheres relatam muito, que é a história assim, dessa baixa de energia. E nem estou falando da energia sexual propriamente, estou falando de tudo, energia geral. O homem sente isso também, assim, essa morgação, essa vontade às vezes de ficar deitado e não sei o quê, o homem sente isso também? Sim, pode sentir sim. Então, os sintomas mais típicos da andropausa, só para a gente reforçar, a falta de energia, a déficit de memória, né? A dor articular pode acontecer também, só que como eu te falei, a questão é a progressão. Quanto mais rápido, mais intenso vai ser os sintomas. Mas os outros déficits, então, ginecomastia, né? Aparecimento de mama no homem, aumento do tecido mamário no homem pode ser um sinal indireto, redução de pelos, tipicamente masculinos, né? Diminuição da função sexual, isso é muito importante, e da libido, que é a vontade de ter relação sexual. Esses são sintomas cardinais. Aí tem alguns outros que às vezes estão escondidos, por exemplo, uma anemia que não está bem justificada pode ser um déficit androgênico. Pode ser isso, certo? Né? Uma déficit muscular, o cara que perdeu muita massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Pode ser isso também. Pode ser. Um déficit na saúde óssea, né? Uma osteoporose, uma osteopenia que apareceu no homem, que ele não tinha, está mais precoce. É uma doença normalmente do homem acima dos 70 anos. Pode ser também um sinal. Ô, doutor, não posso terminar isso sem te pedir para dizer para os homens, os que assumem a andropausa ou não, qual o tratamento? O tratamento para quem tem sintoma e é confirmado laboratorialmente, pelo menos 2 medidas, deve ser feita sempre pela manhã. O tratamento é feito com reposição de testosterona. A gente tem várias opções hoje no mercado de apresentações diversas. O ideal é a gente fazer a menor dose possível para controlar os sintomas e evitar os efeitos colaterais. Aumento de pressão arterial, aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue, que pode levar, em vez da anemia, o excesso, e aquilo pode aumentar a viscosidade, e pode ter um risco de trombose, AVC, né, infarto. E chamar a atenção especialmente para aqueles homens que não fazem o check-up da próstata, pode aumentar o risco de desenvolver um câncer de próstata que estava oculto, e o estímulo com a testosterona aumenta a chance dele desenvolver um câncer de próstata. Então, você tem que pesar os riscos e os benefícios. Né? Sempre. Tá bom, doutor Érico, muito obrigada. Érico Higino, endocrinologista, tirando as dúvidas sobre a andropausa. Voltar para você, Maris. Tem que ficar sempre muito atento aos sinais, né, para cuidar muito bem da saúde. Obrigada, Bianca. Isso. Um turista de São Paulo morreu afogado na ilha de Fernando de Noronha. As informações estão no G1 Pernambuco. Para ver a reportagem é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. De acordo com testemunhas, o homem de 25 anos foi arrastado pela correnteza na Praia do Cachorro. Nessa época do ano, o mar fica mais agitado por causa de um fenômeno chamado swell, que deixa as ondas maiores. Após o afogamento, moradores de Fernando de Noronha e equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital São Lucas, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo do turista será levado ainda hoje para o IML do Recife, de onde será transferido para São Paulo. O NE1 segue agora com informações de um crime de feminicídio no bairro da Várzea, no Recife. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 21 anos foi assassinada pelo namorado. Os policiais encontraram o corpo da vítima, que estava com os braços decapitados, ao lado do suspeito. O homem de 22 anos foi preso em flagrante e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A mãe da vítima encontrou o corpo da filha na casa do namorado, Henrique Cassiano da Silva, de 22 anos. Thaís Lohane Muniz Melo, de 21 anos, estava desaparecida. Não voltou para casa ontem à noite, depois de sair do curso de enfermagem do SENAC. Muito abalada, a mãe de Thaís gravou entrevista, mas pediu para não mostrar o rosto. Pedi para ele abrir a porta e quando ele abriu, eu olhei para a casa toda, não achei. Quando eu olhei para os pés dele com sangue, a gente procurava e não achava. Ele dizia que não fez nada, que não fez nada, que não fez nada. Aí
alguém disse atrás do armário. Puxei o guarda-roupa, que é um guarda-roupa de 6 portas, bem pesado. Aí eu puxei, aí minha filha tava lá, com os braços estourados, rosto muito inchado e nua. Quando viu o corpo da filha, ela ligou para a polícia para informar sobre o feminicídio, que aconteceu na Avenida Joaquim Ribeiro, no bairro da Várzea, no Recife. E lá chegando, encontramos o suspeito dentro da casa, a mãe dele estava com ele, dentro da casa, e o corpo da companheira estava no quarto. Na perícia, 2 facas e 2 punhais foram encontrados na casa do suspeito. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal. O perito criminal Daniel Pires disse que Thaís tinha marcas de violência no pescoço e várias lesões nos braços. Ela tinha tido um braço dela, retirado do corpo e o outro braço estava parcialmente retirado, como se ele estivesse em processo quando foi interrompido ali, quando algum familiar chegou, alguém chegou na casa no momento que ele estava cortando o braço direito. A vítima tinha uma lesão incisa na região dorsal, nas costas, e tinha lesão na região do pescoço, certo? O corpo está indo agora para o Instituto de Medicina Legal, onde vai ser feito um exame mais detalhado do corpo da vítima. A polícia também apreendeu na casa do suspeito equipamentos eletrônicos. Henrique Cassiano da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante e levado para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No fim da manhã, a mãe de Thaís Lohane também esteve no DHPP para prestar depoimento. O NE1 segue agora com o direito do trabalhador. Quando a empresa coloca você numa viagem a trabalho, o que é dever dela, o que é dever seu? Bora saber com Natália Dielu. Natália, a gente recebeu uma dúvida da Rosália Machado. Ela disse que a empresa programou uma viagem para São Paulo, mas não pagou a alimentação dela. Como proceder nesses casos, hein? Maristela, é dever da empresa pagar todos os custos daquele funcionário que está viajando, né? Estava aqui conversando com o doutor Marcondes Oliveira, que é advogado, e ele estava explicando, né? Você está viajando a trabalho, logo a empresa tem que custear a alimentação, né? A sua hospedagem, se for o caso. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui com o doutor Marcondes. Doutor, como é que funciona essa questão do pagamento dos custos, né, da viagem? O senhor já disse que a empresa tem que arcar com tudo. Aí o funcionário ele pode pagar para receber esse reembolso depois? A empresa tem que disponibilizar um valor? Como é que funciona? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália, Maristela e todos que nos assistem. Veja, Natália, tudo vai depender do contrato, tá? Normalmente, as atividades elas são as mais diversas possíveis, mas o geral é que o empregado que sai da sua rotina para uma viagem a serviço da empresa, do seu empregador, a empresa arca com todas as despesas, de estadia, de alimentação, de viagens extras que precisar, todas as despesas em função do trabalho, quem arca é o empregador. Todavia, se ele não adiantar o valor, porque muitos empregadores adiantam o valor, às vezes tem até um valor fixo por diária, não é? E fica livre aquele valor que sobra, mas aí ele teria que repor, o empregado ali naquele momento paga a sua despesa, mas pega a sua nota para receber, se ressarcir do valor. Numa situação dessa, como Rosália, né, que ela mandou para a gente, que ela não recebeu, o que se faz, doutor? Tem que conversar? Como é que se resolve isso? Olha, se a Rosália, ela pode, tendo o comprovante que se alimentou durante uma viagem a trabalho, hoje em dia, o WhatsApp está servindo de prova. Ela pode fazer aquela mensagenzinha, ou por e-mail, ou pelo próprio WhatsApp, dizendo que teve essa despesa e não foi ressarcida e gostaria de receber. Esse é o primeiro passo amigável, todavia, sempre ela terá esse crédito para receber. Doutor, cada atividade profissional, né, tem uma carga horária ali a ser cumprida, mas quando a gente fala de viagem a trabalho, a gente fica se perguntando, só o fato de eu estar viajando a trabalho já vai me gerar hora extra, a empresa tem que pagar hora extra porque você está viajando a trabalho, você está à disposição da empresa numa outra cidade, num outro estado? Veja bem, a carga horária é a mesma para todos. A geral, 8 horas, a excepcional,
dependendo da atividade, 12 por 36, dependendo da atividade, né? O que é certo é, se tu está trabalhando fora de uma cidade, noutra cidade, foi a trabalho para voltar, a lei também não diz quantos dias é esse trabalho. Pode ser 2 dias, 1 dia, 10 dias, 1 mês, tu a trabalho, para concluir eu volto. Então, são 8 horas. Se tu passar daquelas 8 horas, evidentemente tu tem que estar registrando e teu empregador tem que estar registrando a hora que tu passar das 8 horas. Senão termina o empregado perdendo, né? Simplesmente ele, de boca, como numa linguagem simples, de boca fica difícil provar. Porém, depende da atividade. Qual seria o certo? É que haja registro de ponto onde ele estiver. Tá certo que fiquem os dois sabendo do horário e da atividade. Normalmente tem como fazer isso hoje, principalmente. E depende, então, da atividade profissional em relação a essa hora extra, se ela é paga em dinheiro, se ela, de repente, pode ser compensada com folgas? Perfeito. Muitas vezes, a própria convenção coletiva da atividade já permite. Ou, se não, o trabalhador com seu empregador faz um acordo individual de trabalho, onde tem compensação ou pagamento, dependendo do tempo. Pagamento, às vezes, até 6 meses, por exemplo, ou até num mês, depende do empregador e de como é feito esse acordo, desde que se pague aquela hora trabalhada excessivamente. Doutor, chegou uma pergunta aqui rapidinho. E, no caso, eu vou deixar essa pergunta para a nossa segunda participação, que a gente vai falar também sobre essa questão das empregadas domésticas, quando elas viajam a trabalho, né? Quais são os direitos delas em relação a isso. Então, se você tem alguma pergunta, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, mandar sua pergunta para a gente também, que daqui a pouco eu vou ler a pergunta de Nascimento, ele mandou para a gente. A gente volta com você, Maristela. Perfeito, Natália. Aproveita então o QR Code que está na nossa tela, que daqui a pouco Natália Dielu está de volta. E ao longo do NE1, você acompanhou a reclamação dos moradores do bairro de Pau Amarelo, em Paulista, sobre a falta da coleta do lixo. Por isso, a gente volta a falar com Daniele Fonseca, que ainda está por lá, e traz a nova resposta da Prefeitura sobre esse problema, né, Daniele? Maristela, eles enviaram uma nota para a gente dizendo o seguinte, que a Superintendência de Limpeza Urbana aqui de Paulista ia mandar ainda hoje um caminhão de coleta de lixo domiciliar para as ruas que a gente mostrou aqui ao longo do NE1 de hoje. Entre elas, a Tchecoslováquia e esta aqui, de onde eu falo ao vivo, que é a rua Timbaúba, esquina com a Sebastião Amaral. E informou também que a coleta de lixo continua acontecendo em 3 dias da semana, tá? Terça, quinta e sábado. A Prefeitura também falou, gente, que esse acúmulo de lixo, né, numa quantidade maior do que o normal, se acumulou por conta de um problema pontual, específico na operação deles e que isso já foi resolvido e que já está voltando ao normal. Informou também que para garantir a rápida normalização e eliminar esses pontos de concentração de lixo que a gente viu em várias ruas aqui de Pau Amarelo, as equipes de limpeza urbana estão com os trabalhos intensificados, isso em todos os bairros de Paulista, né? A gente mostrou o de Pau Amarelo e a promessa deles é que seja feito esse serviço em todos os bairros, né? A intensificação dessa coleta de lixo. A Prefeitura também informou, pessoal, e pediu, na verdade, a colaboração da população para que continue seguindo os dias e horários de coleta. Tudo isso que já está estabelecido, né, no calendário que a Prefeitura divulga, que passa para os moradores, que ela é feita sempre dia de terça-feira, quinta-feira e sábado. E a gente reforça, gente, que materiais como resto de construção, metralha, isso tudo é de responsabilidade do morador, do dono da casa, que vai fazer uma reforma, vai fazer uma melhoria lá no seu imóvel, que ele tem que contratar aquele serviço de coleta, né? Não foi muito que a gente viu nessas ruas, mas principalmente lixo doméstico mesmo, resto de mobília, poda de plantas e também galhos de árvores, enfim. Tudo isso a Prefeitura está comprometida em intensificar e pede a colaboração das famílias, das pessoas, para que o lixo só seja depositado do lado de fora das casas nos dias em que vai ter recolhimento, terça,
quinta e sábado, a gente reforça aqui. Volto contigo no estúdio. Maristela. Precisa ter a colaboração das pessoas e também o serviço executado, né, Daniele? Quanto lixo por aí. E você vai ver no JH de hoje, a Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, em São Paulo. Ele foi alvo de uma operação que combate a venda de títulos de créditos falsos. Olá, Kovalik. Olá, estaremos juntos daqui a pouco no Jornal Hoje. E você vai ver, a polícia prende na Bahia um homem acusado de matar uma jovem naquela emboscada aqui em São Paulo. O caso foi no começo deste mês. Beatriz Munhoz, de 20 anos, foi morta na frente do pai do namorado quando eles iriam entregar um drone vendido pela internet. O suspeito, preso no interior da Bahia, já tinha antecedentes por roubo. E como fica a situação de quem fez investimentos no Banco Master? O dono do banco foi preso esta manhã em São Paulo quando tentava sair do país num avião particular. Os títulos do Banco Master haviam se tornado muito populares entre os investidores porque ofereciam rendimentos muito acima do mercado. O JH mostra a retomada da vida normal em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A cidade foi arrasada por tornados há 10 dias. Numa das creches atingidas pelos ventos, as crianças puderam voltar às aulas hoje. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. As festas de fim de ano estão se aproximando e vêm com as tradicionais ceias que reúnem familiares e amigos. Entre os alimentos que não podem faltar à mesa estão as frutas, muitas delas cristalizadas. Mas quanto será que estão custando no Ceasa, hein? É hora do nosso quadro Bora Pechinchar. Pera, kiwi, laranja, pitaia e outras frutas são bastante típicas nessa época do ano, como a nectarina. Faço as mesas natalinas, trabalho com produtos natalinos e aqui está um preço muito bom. Mas também nessa época aparecem elas, a uva passa e as frutas cristalizadas. Tem quem ame e tem quem não faça questão. É com ou sem uva passa o arroz lá na sua casa? Não, é sem. Eu não gosto muito não. Com a aproximação do Natal, muitos consumidores já começam a se organizar. E no centro de abastecimento do Recife, nessa loja, por exemplo, um balcão especial foi montado com as frutas típicas dessa época. Aquelas que quase sempre aparecem nas festas de fim de ano e que costumam ter grande saída. Todo ano, né, a gente faz aquela mesa específica para quê? Para atender aquele cliente, né, que gosta de montar sua ceinha de Natal. Então essa mesa aqui está repleta de produtos para final de ano, né? De produto de frutas específicas da época. Entre as opções está o kiwi, muito procurado pelo sabor levemente ácido. Ele está custando R$ 26,99 o quilo. A pera importada está saindo por R$ 14,99 o quilo. A nectarina também está por R$ 14,99 o quilo. Entre as mais tradicionais, a maçã nacional está sendo vendida por R$ 11,99, enquanto a maçã verde, mais crocante e muito usada na mesa decorativa, está custando R$ 13,99 o quilo. A uva preta e a verde estão saindo por R$ 6,50. A pitaia, que costuma deixar as mesas natalinas mais coloridas, está por R$ 28,99 o quilo. A ameixa fresca, outra fruta tradicional das festas, está custando R$ 16,99 o quilo. Se você, por exemplo, pensa em levar 1 quilo dessa nectarina, por exemplo, se você tem amigos ou se você tem família grande, você vai levar o quilo dessa ameixa, a granel, 1 quilo dela você vai pagar a R$ 12,99. Se você levar uma caixa, ela vai sair a menos de R$ 10 o quilo. Então você já vai estar economizando aí por quilo R$ 3. Uma caixa de 6 quilos, né? A gente faz uma conta aí, rapidinho você está economizando mais de R$ 20 em uma caixa. Isso vai para outros produtos também, vale também? 100%. Aqui a gente vende atacado e varejo. Aqui, e outra, se tiver uma conversinha, vem aqui, pelo menos um copo d'água ele vai tomar e um desconto ele vai ter. Encontrei tâmara sem caroço por R$ 4,99. Frutas cristalizadas por R$ 3,99. Uva passa preta por R$ 4,49. Ameixa seca sem caroço por R$ 7,99. E o damasco saindo por R$ 27,99. E aí a gente vai andando pelo centro de abastecimento aqui do Recife, vai encontrando mais frutas, as mais típicas desse final de ano que muita gente costuma decorar a mesa. Aqui comigo está a Andresa Freitas. Andresa, em relação ao preço, quando o cliente chega aqui, vocês conseguem negociar, dar aquele desconto? Com certeza. Aqui a gente tem todo tipo de mercadoria e as mercadorias no quilo, no a granel, nas caixas, nas bandejas. Na barraca de Érica, os preços estão daquele jeitinho.
A uva sai por apenas R$ 4,00. A maçã da bandeja custa R$ 5,00 e a caixa de manga está saindo por R$ 70,00. Quem passa por lá já sabe, é o preço que chama. Comprou 10 bandejinhas, às vezes a gente dá uma, depende muito da conversa. Tem cliente que chega e leva a gente no bolso. Já tem cliente não, que já chega, não, ali é tanto, eu vou levar por tanto. Não é assim. Não, meu produto é esse valor, vai dar para você. Não dá, eu vou levar, mas consegue um desconto, a gente consegue. Frutas que acrescentam e dão mais sabor às comemorações. E para garantir tudo isso sem pesar no bolso, vale a pena apostar na boa e velha pechinchada. O assunto agora é a viagem para as empregadas domésticas, quando elas vão acompanhando os empregadores. Como é que fica o pagamento das horas extras, o pagamento também da alimentação? Bora conversar de novo com Natália Dielu para responder as perguntas que chegaram pelo nosso canal Globo, inclusive a pergunta do Nascimento, né, Natália? A gente prometeu que ia responder, né? Nascimento perguntou para o doutor Marcondes Oliveira. Na verdade, ele disse que o restaurante sempre chama pessoas de um estado para trabalhar em outro e eles não pagam alimentação na viagem. E aí, doutor? Olha, aí está na aceitação. Se tu é autônomo, está aceitando um contrato da forma que tu vai autônomo para trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, é uma coisa. Se tu é empregado, a tua viagem a trabalho tem despesa, tem que ser remunerado por isso. Ou melhor dizendo, sendo ressarcido do que tu gastar. Então depende muito da atividade, depende de como é essa contratação. Doutor, falando agora das empregadas domésticas, né? Inclusive a gente vai começar nesse assunto com Josélia, que ela disse, vou viajar nas férias com a minha patroa, é um mês inteiro. Como deve ser o pagamento das minhas horas extras? Primeiro, Josélia, muito boa a tua pergunta. E eu vou aproveitar para responder no geral. Vejam, gente, o que faz a diferença desses problemas incidentais no decorrer do contrato de trabalho é a forma de contratar. O melhor para o empregador, que sabe o que está precisando, na hora de contratar, explica qual vai ser a atividade, onde ela vai ser desenvolvida, que tipo de lugar, para onde e se a pessoa aceita ou não. Tá certo? Se tem mais alguma remuneração por alguma coisa a mais. No caso de vocês, Josélia, veja, foi esse tipo de acordo que tu tem que fazer um acordo expresso com a tua empregadora para explicar esse mês como vai ser a tua atividade, nas horas extras, como será o pagamento, se vai ser compensado ou não. Mas toda a situação de viagem a trabalho tem que ter um acordo prévio expresso, ou seja, escrito. Mas a obrigação legal qual é? De pagar hora extra se ultrapassar a jornada de trabalho? Explica pra gente. Perfeito. A jornada é de 8 horas normal, tá? Se não for trabalho em contrato de hora parcial, que é quem trabalha 4, 5 até 6 horas, tá? Se for normal, a tua jornada passou do horário de 8 horas, vai ter hora extra. Por isso que é importante o acordo individual seu com a sua patroa, seu patrão, para que fique claro como será a viagem, tá? Durante o expediente não é hora extra. Passou do expediente, é hora extra, tá? Se tu também tem teu descanso, não é hora extra, é descanso. É interessante essa pergunta. Agora, o senhor já respondeu, inclusive, a pergunta de Valdir. Mas Jennifer falou aqui, sou babá e sempre meus patrões me levam nas viagens. E eu sempre cobro um valor por fora. E eles, às vezes, aceitam e, às vezes, não. Ficam chateados, às vezes, por esse valor por fora que ela cobra. Ela disse que cobra por diária, a cada 24 horas, 250 passagens por fora. Pelo que a gente está entendendo aqui, ela deve ser CLT. E aí, os patrões têm a obrigação de pagar esse valor? Veja, para a viagem em si, não. Tá? Porque ela vai trabalhar no horário de expediente, mas ela também não tem a obrigação de trabalhar fora do expediente, exceto se receber a hora extra por isso, tá? E aí não precisa ser por fora, porque nesse caso não vai ser remuneração, é uma ajuda de custo ou semelhante a isso, que ela não vai ter direito a, não vai remunerar, vai encargo na Previdência, não. Isso aí é uma questão de ressarcimento, tá? Sendo que a hora... Normalmente foi importante essa pergunta, que a hora do empregado doméstico, ela no mínimo vai ser a mais do que a hora normal em 25%. Nada impede que o padrão pague até o dobro, tá? Mas o mínimo a lei, se eu não me engano, a lei complementar 150. Que ter essa compensação do valor e também com folgas, né? Muito obrigada, doutor. Boa tarde para o senhor. A gente volta com você, Maristela. Dúvidas tiradas, então. Obrigada, Natália, e doutor Marcondes também. O defensor popular é um agente comunitário capacitado para facilitar o acesso aos direitos garantidos por lei e também o atendimento na defensoria pública.
O NE1 preparou uma reportagem para explicar melhor como funciona o trabalho importante desses profissionais que diariamente encaram a missão de garantir justiça e cidadania para quem mais precisa. Formada em Direito e Relações Públicas, Gilma gosta de aprender e compartilhar o conhecimento. Há 4 anos, além de administrar uma ONG em que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade, ela presta também um serviço voluntário para pessoas como a Rejane, que a procurou para receber orientação jurídica. Fui fazer minha nova identidade. Quando eu chego lá na recepção, me pediram a verbação do documento. Aí eu fui saber o significado da verbação do documento. Era a troca de nomes. Meu nome de casada tem que passar agora a ser o nome de solteira, para mim poder ter minha nova identidade, né? Agora, minha preocupação é, nesse intervalo, o INSS bloquear o meu dinheiro, porque a única renda que eu tenho é essa, auxílio-doença. Como defensora popular, Gilma dá assistência a pessoas que precisam de atendimentos relacionados à Defensoria Pública do Estado e serviços diversos. Eu oriento não só o casamento, como também medida protetiva para procurar a Defensoria, como também sobre o INSS, sobre aposentadoria, auxílio-doença, LOAS. Isso tudo a gente dá esse auxílio, sobre o CRAS também, sobre divórcio. É um trabalho que eu amo, porque eu amo ajudar o próximo. Então, assim, eu me realizo em poder ajudar essas pessoas, até para elas não perderem tanto tempo sem saber o que vão fazer. Então, eu sempre digo, quando precisar, fale comigo, tem meu telefone, ou eu marco aqui no salão da igreja, atendo elas, ou até vou na casa delas também. Márcia também é defensora popular. Ela participou da primeira turma de formação em 2020. De lá para cá, ajudou muitas pessoas da sua comunidade, no IPCEP, e também de outras áreas da região metropolitana do Recife. Nosso trabalho é com dependentes químicos e também a gente faz esse encaminhamento para a Defensoria Pública quando é uma questão de retirar da documentação. Então a gente assiste essa família fazendo a triagem, vendo se realmente a pessoa, né, o parente deles, está querendo o atendimento mesmo, está querendo o internamento, ou se é apenas a família, porque às vezes a família está em desespero, quer de todo jeito que o filho, a filha, o esposo, a esposa vá se internar, mas eles não querem. Muitos atendimentos acontecem na Associação dos Moradores das Vilas Arquiteta Maria Lúcia e Aliança. Por lá, o presidente Elias de Assis, que atua na recuperação de dependentes químicos, também faz o possível para levar cidadania e dignidade aos moradores. A Associação dos Moradores, ela vem fazendo várias ações. Uma delas é o projeto Ombro Amigo, onde ele está diretamente ligado a recuperar pessoas. Muitas vezes, o defensor popular precisa ir até a Defensoria Pública do Estado para encaminhar as demandas da população. Cerca de 200 pessoas em Pernambuco já foram capacitadas pela Defensoria Pública para este trabalho voluntário. São pessoas que, de diferentes formas, contribuem para melhorar a realidade dos seus territórios. Ficou intitulado como Curso de Defensores Populares, que basicamente faz com que aquelas pessoas que já têm alguma atuação em seu bairro, em sua comunidade, sendo uma liderança comunitária, ele possa passar pela Defensoria Pública e possa se capacitar e ter noções básicas de direitos. Tudo o que aprendeu na formação de defensora popular e o desejo de ajudar cada vez mais a sua comunidade fez com que Márcia ingressasse no curso de Direito. Hoje, a futura advogada está no 8º período e sonha em poder ajudar mais pessoas usando os conhecimentos jurídicos. E outras turmas, outras lideranças comunitárias têm a mesma oportunidade que eu tive para poder ajudar, auxiliar a sua comunidade, né? Então, o meu sonho é esse, de poder ajudar a mudar, assim como a minha vida foi mudada através do estudo, também mudar a população, o qual a gente vive, com a gente trabalha. O NE1 volta amanhã com muito mais serviços e informação para você. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Uma ótima tarde. Muito obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.